muitos telespectadores participaram. E aí muita gente pediu para a gente falar sobre a cirurgia ortognática. Então nós convidamos a doutora Janaíla Moreira. Bom dia, doutora. Ela que é dentista e faz parte da equipe multiprofissional lá da Clínica Fabíola Serra. E atendendo aí ao pedido dos nossos telespectadores, porque todas as quintas-feiras a gente traz um profissional lá da Clínica Fabíola Serra para virem aqui ao nosso programa. Então, hoje a gente vai atender mais uma vez a vocês, né? A cirurgia ortognática, ela é um procedimento que visa reposicionar o maxilar ou a mandíbula por vários ângulos, né? Ela é utilizada para corrigir deformidade, na arcada dentária, nos ossos faciais, que não podem ser solucionadas apenas com o uso de aparelhos ortodônticos, né? Então, isso acontece, e cada vez mais é comum a gente ver as pessoas falando da cirurgia ortognática, né? Caminha junto a ortodontia e a cirurgia ortognática, doutora, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Carla. É um prazer estar aqui mais uma vez para esclarecer algumas dúvidas dos nossos telespectadores. A minha formação é ortodontia, mas de fato a gente trabalha conjuntamente com o cirurgião bucomaxilo, né? É ele quem executa a cirurgia ortognática. Na maioria dos casos, ele vai trabalhar de acordo com o nosso planejamento ortodôntico. Então, a gente faz o diagnóstico, planeja o caso conjuntamente e executa, encaminha o paciente para a cirurgia. No geral, a gente tem que trabalhar juntos, não é uma... É um planejamento. Né? É um planejamento. O paciente não vai diretamente ao bucomaxilo fazer a cirurgia e depois volta para o ortodontista. Não, ele vem ao ortodontista, quando é diagnosticada a necessidade da cirurgia, a gente então monta a nossa equipe, vamos discutir, planejar para então ser realmente realizada a cirurgia ortognática. Isso também é visto através da consulta, né? Sim. E é identificado. É uma coisa que eu acho muito interessante lá dentro da Clínica Fabíola Serra, é que como tem profissionais nas mais diversas áreas da odontologia, você consegue resolver todo o seu problema lá, inclusive se houver a necessidade de uma cirurgia ortognática, que é nesse momento que a Janaíla entra e já indica essa cirurgia que trabalha juntamente à ortodontia, né? Na verdade, o que a gente sempre reforça é que quanto mais cedo o paciente puder procurar o ortodontista, melhor, porque tem muitos casos quando a gente consegue intervir precocemente em crianças que estão na fase de desenvolvimento, que a gente percebe alguma alteração de desenvolvimento esquelético, que é possível uma intervenção ortopédica ou ortodôntica que tire de um quadro cirúrgico, o ideal é que isso seja feito logo. Agora, quando a gente percebe que é um quadro realmente cirúrgico, a gente já vai planejar para que no momento adequado seja feita a intervenção cirúrgica. Porque a gente só pode pensar no planejamento, na maioria dos casos, das deformidades faciais que precisam de cirurgia, já na fase pós-crescimento. Né? A gente não faz essas cirurgias quando o paciente ainda está na fase de crescimento. Entendi. Então, por isso que é muito importante esse diagnóstico precoce. Então, a gente sempre orienta que os pais já procurem um ortodontista naquela fase da dentição mista, que é quando o paciente começa a trocar os dentinhos por volta dos 6, 7 anos de idade. Então, é importante... Que começa a aparecer também os sintomas, né? Que é quando começa a aparecer, a gente já consegue perceber se tem alguma alteração a nível esquelético que justifique a intervenção cirúrgica ou a interceptação precoce para evitar esse quadro cirúrgico. Esse quadro cirúrgico, né? Quais são os exames necessários, hein, doutora? No geral, são exames de imagem, né? A gente tem as radiografias, a tomografia, que hoje a gente usa rotineiramente, porque nos dá uma visão tridimensional para a gente fazer um diagnóstico mais elaborado. Os modelos também, tem os modelos de gesso, os modelos de imagem também, que são escaneados na boca e a gente consegue trabalhar. Então, todos esses exames são necessários para a gente fazer o planejamento e o diagnóstico
inicial do paciente. Né? E quais são os tipos assim de tratamento? São vários, doutora? Na verdade, nós temos uma variedade mesmo, né? Dentro da ortodontia, nós temos vários tipos de aparelhos que a gente chama aparelhos ortopédicos, que eles visam corrigir deformidades esqueléticas. Então, às vezes, o paciente ele está desenvolvendo mais a maxila do que a mandíbula. Então, a gente tem como intervir com algum tipo de aparelho que vai redirecionar esse crescimento maxilar. Da mesma forma como tem um lado que está crescendo mais do que o outro. Então, existem realmente mecanismos de se trabalhar para que a gente possa evitar essas alterações, ou pelo menos minimizar, né? Já tem um quadro que ele é um padrão genético, e a gente consegue minimizar, mas a gente não consegue tratar por completo, que é quando o paciente tende a ter um crescimento mandibular muito grande. Muito grande. Então, muitas vezes a gente faz a intervenção precoce para não deixar um quadro pior. Mas, no geral, esses pacientes com crescimento mandibular, ele vai se submeter a uma cirurgia futuramente. Mas é interessante a gente já conversar com os pais, já orientar, porque eles já vão se preparando, já vão amadurecendo a ideia, já vão se familiarizando. Então, esse acompanhamento precoce é fundamental. É fundamental. Falando um pouquinho aí também da ortodontia, dos aparelhos ortodônticos, a gente está recebendo muitas mensagens aqui dos nossos telespectadores, porque hoje em dia existem vários tipos de aparelhos, né? Sim. Inclusive as pessoas antigamente, elas tinham muito aquela coisa da estética, de não querer usar o aparelho ortodôntico, porque ficava o ferro na boca, aquela coisa toda. Então tinha gente que retardava muito isso por causa da estética. Mas hoje em dia não. tem diversos, Na né? verdade, é assim, a gente tem realmente uma gama de tipos de aparelhos. Tem os aparelhos metálicos, nós temos os aparelhos estéticos que são extremamente discretos. Muitos deles, no aparelho de Safira, que é o que a gente trabalha na clínica Fabíola Serra, é praticamente imperceptível o uso do aparelho, né? Então, assim, realmente isso não é mais um fator limitante para que o paciente venha e nos procure para fazer o tratamento. E hoje a gente sabe que o tratamento ortodôntico, ele não é só uma correção do sorriso, ele na verdade promove uma plástica do sorriso. Uma plástica do sorriso. A gente faz uma transformação, o paciente realmente percebe uma diferença muito grande, a autoestima, a estética, tudo isso vem como resultado de um trabalho bastante elaborado, bastante planejado, e que é o que a gente prioriza, né? Sim. É a satisfação do nosso paciente, um resultado espetacular, e é isso que a gente foca, né? Com certeza. E aí a gente mais uma vez chama a atenção de você que está nos assistindo aí para a importância de você cuidar da sua saúde bucal, né? Quanto mais cedo você começa a cuidar dos seus filhos, né? Pequenininho, já começa logo a fazer um planejamento para ele, exatamente para evitar esse sofrimento no futuro, né? Eu digo isso porque tem muita gente que hoje precisa fazer uma cirurgia ortognática como essa e que poderia ter sido solucionada, né? Exatamente. Mas ainda assim, nesses casos em que há indicação da cirurgia, hoje o aprimoramento das técnicas, o aprimoramento do uso de materiais, a tecnologia, Até o tempo é mais rápido. O tempo de recuperação Nossa, mudou eu tenho um amigo bastante. que fez uma cirurgia ortognática, o Domingos. Gente, ele ficou outra pessoa. É uma Muda transformação. muito. Então, a autoestima do paciente vai para as alturas. E isso é fantástico, porque é esse o resultado que a gente quer. Então, é sempre importante o paciente ter essa informação. O cirurgião, ele não vai trabalhar sozinho. No geral, o tratamento ortodôntico com cirurgia ortognática, ele é feito em 3 etapas. Tem o preparo pré-cirúrgico, onde o ortodontista começa o tratamento e prepara, deixa os dentes na posição para que o cirurgião possa intervir. Faz a cirurgia e depois retorna para o ortodontista finalizar o caso. Então, a gente trabalha juntinho com a finalidade de deixar o paciente 10. 10, viu? Obrigada, viu, doutora, pela participação aqui no nosso programa.